Hoje eu vim falar um assunto muito legal que muita gente me pede para fazer um vídeo e me perguntam sobre o trabalho versus a felicidade. Será que a gente consegue ser feliz trabalhando? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui para falar sobre carreira profissional versus a felicidade na sua vida. Mas antes de falar sobre isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like, porque eu quero que esse vídeo se espalhe para a maior quantidade de pessoas possível, para quem sabe tentar ajudar outras pessoas nesses assuntos que eu abordo aqui no meu canal. Então vamos lá. Me perguntam muitas vezes, ah, Thaís, como que você conseguia ser feliz no trabalho? Você não saiu do trabalho para empreender, para montar a sua própria empresa? Sim, gente. Eu saí do trabalho para montar minha própria empresa. Tenho até um vídeo aqui que eu vou deixar aqui nos cards, porque eu falo sobre isso, tá? Só que assim, qual que é a relação de carreira profissional versus a felicidade? A gente vai falar isso em todos os aspectos, tá? O aspecto business e o aspecto espiritual. Porque tudo anda junto, gente. Não dá para separar um negócio desse. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter a consciência de estar aterrado aqui e saber que tem que ter uma profissão, a gente tem que saber escolher, né, essa profissão para trabalhar em algo que você goste, que te faça feliz, que te traga resultados bons porque você gosta daquilo. E também tem um lado espiritual, que é a gente aprender como lidar com as pessoas no trabalho. Amigos, colegas, chefes, enfim. É um assunto complicado, porque assim, varia muito de pessoas, né? Eu vou contar minha história aqui para vocês, as empresas que eu trabalhei, e aí para vocês entenderem como que às vezes eu driblava as situações, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz. E vou contar também como que eu escolhi a minha profissão. Então assim, eu sempre fui conectada demais com a minha centelha divina, mesmo não sabendo que eu era conectada com a minha centelha. Eu não conhecia nada disso quando eu era criança, quando eu era mais jovem. E aí eu sempre me conectava, eu tinha muita intuição. Até hoje eu tive muita intuição sem saber o porquê. E um belo dia, meu pai chegou pra mim e falou assim, Thaís, o que você quer ser? Eu falei, eu não sei o que eu quero ser. Aí ele falou, mas eu sei que você poderia ser. Aí eu falei, o quê? Ele falou, você poderia ser advogada, você poderia fazer direito, é uma área boa para trabalhar, ganha bem, aquelas coisas de pai. E naquela época, geralmente a pessoa, ela se formava em direito, ou medicina, ou veterinária, na verdade era o sonho dos pais, né? E tinha outras profissões, lógico, muitas outras, mas assim, o top 10 lá eram essas e mais algumas outras. Falei, pai, não tem muito a ver comigo direito, não é isso que eu quero fazer. Ele falou assim, tá, mas o que você quer? Eu falei, não sei, mas isso eu não quero. Ele falou, não, vamos lá, eu pago a prova pra você prestar, né, na USP, vai que você passa, é de graça. Ele tava me forçando aquilo e eu sabia que eu não queria aquilo. Mas eu fui pra não desagradar, né? Fui e passei na primeira fase, gente, sem estudar, sem nada. Passei na primeira fase, super concorrido. Eu cheguei lá, eu falei, não acredito que passei na primeira fase. Mas vamos lá, vamos fazer a segunda fase. Fiz a segunda fase e não passei. Aí meu pai falou assim, tá, não passou, e agora? Eu falei, então eu vou fazer cursinho. E aí eu fiz, acho que uns 4, 5 meses de cursinho e eu tinha que prestar de novo vestibular. Aí eu falei, agora, o que eu escolho? Aí eu me conectei, né, com minha centelha divina, na época era meu anjo da guarda, né, que eu falava. E falei assim, olha, meu Deus, meu anjo da guarda, me ajude a abrir esse livro aqui, porque era um livro grande dessa grossura assim de profissões, não existia Google naquela época, tá? E aquele livro, eu pedi ajuda pro meu anjo da guarda, pro meu mentor, pra Deus, pra me intuir do que eu poderia fazer, porque eu tava perdida e meu pai tava me cobrando. E aí eu peguei, fiz assim com o livro e abri numa página. Aí eu vi publicidade. Eu acho que eu achei minha profissão. E eu fui atrás de publicidade, passei em publicidade e fui fazer publicidade e propaganda. Não trabalhei em agência, nada disso. Eu sempre trabalhei em empresa, indústria. E aí a publicidade nessa área é muito mais o marketing. Aí eu fui fazer uma MBA em marketing. Aí eu fui fazer MBA em gestão de pessoas. Aí eu fui fazer uma mentoria. Por quê?
Tem que entender que só a faculdade a gente aprende, mas a gente tem que ralar lá para saber fazer mesmo de verdade. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira, eu fui investindo na minha carreira e trabalhando, eu já trabalhei mais de 25 anos em indústrias grandes, fiz uma carreira e eu sempre amei o que eu fiz, graças a Deus. Então eu escolhi, né? E alguém lá no universo me ajudou realmente a escolher. Essa é a parte da carreira que a gente tem que ter aqui, não está errado. Agora tem a parte espiritual. Só que tudo tem muito a ver, uma coisa complementa a outra. Por quê? Quando a gente trabalha, a gente convive com vários tipos de pessoa. Sejam amigos, funcionários, chefes, dono da empresa. Então, cada um tem um jeito, certo? E aí você começa a conviver muito mais com aquelas pessoas do trabalho do que com as pessoas da sua família. Porque às vezes, muitas vezes, eu trabalhei muito mais de 8 horas por dia no trabalho e viajava muito. E tudo bem, faz parte. Quando você quer alguma coisa, quer crescer naquela carreira, você gosta do que você faz e faz com amor. Você nem pensa muito, né? O como que vai acontecer um aumento, uma mudança de cargo, porque quando a gente gosta do que a gente faz, tudo é natural, vem natural. Então você nem pensa tanto no dinheiro, você pensa que você está fazendo aquilo, está fazendo bem para você está fazendo o melhor que você pode para aquela empresa e a empresa está te remunerando para isso. Ponto final. É isso, né? Ah, Thaís, mas nas empresas nós somos só um número. Nós somos só um número mesmo, porque a gente está lá sendo paga para trazer rentabilidade para a empresa. É isso que os donos veem. E hoje eu sei porque eu sou dona da minha empresa e não é porque os caras veem assim que eles acham que você é um número. É porque é assim, gente, não adianta. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que saber que tem que ter rentabilidade, senão eu não consigo nem pagar os funcionários. Como que a empresa vai crescer? Você vai ter aumento de carga e salário se a gente não leva a rentabilidade para a empresa. É simples assim, não existe mágica, gente. Só que se você gosta do que você faz, já é um grande passo para você trabalhar feliz. E quando você trabalha feliz, a tua equipe é feliz, porque você passa essa energia, essa empatia para tua equipe e a equipe se torna feliz. E a equipe trabalha muito, te dá a rentabilidade que você precisa lá pro seu chefe, lá pro dono da empresa. Se você tá feliz, a sua equipe é feliz, você entrega trabalhos maravilhosos, você traz a rentabilidade e até mais que a empresa precisa e você é promovido de cargo, salário e vai passando de empresa para empresa ou a empresa que te chama você vai ganhar muito mais. É assim que funciona a vida, simples assim. É a roda da vida aí na parte da carreira. E a parte espiritual, o que acontece? Toda vez que a gente trabalha, a gente convive com essas pessoas, a gente aprende muito. A gente aprende a respeitar o próximo, a gente aprende que a gente tem que trabalhar em equipe, um tem que ajudar o outro, não tem jeito, senão a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então você aprende a ter respeito pelas pessoas, você aprende a tratar cada um de um jeito diferente, porque cada um tem uma personalidade, né? E às vezes, do jeito que você fala com um, se você falar com o outro, a pessoa se magoa. Você aprende que você, às vezes, tem que ser dura, não mal educado ou mal educada, é ser dura. Porque as pessoas, você tá lá também para entregar trabalho, resultado. Você aprende a viver, simples assim. E isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Isso faz parte de estar aterrado. Só que tudo isso a gente pode fazer de um jeito diferente, com amor e principalmente com ética e respeito ao próximo. Eu sempre fiz isso, gente. Sempre. Mesmo recebendo duras broncas ou alguma coisa que me apertavam para entregar, eu sempre trabalhei, eu nunca levava para minha equipe o que eu recebia, o que eu não gostava de receber, do jeito que eu recebia. Eu sempre sentei, eu fui muito transparente, eu fui muito clara e sempre tentava ser a amiga da equipe para realmente eles se desenvolverem, para eles também serem assim com a equipe deles futuramente. Então eu acho que nessa parte de negócio, de trabalho, eu deixei um legado muito legal, porque eu tenho contato até hoje com todo mundo que trabalhou comigo.
Então eu vi que eles falam muita coisa legal. Eles não precisam falar, porque eu não sou mais a chefe deles, né? Então, você vê que deixou um legado bom. Você vê o que eles estão passando para a equipe deles. E eu fico super feliz com isso, porque é a semente que a gente planta. E aí a gente colhe no final. Isso, essa parte aí profissional, graças a Deus, eu acho que eu cumpri de um jeito bem bacana o que me foi dado aí nas minhas mãos. E aí tem essa parte que é espiritual. A gente aprende com a vida. O que a gente passa na família, o que a gente passa no trabalho, o que a gente passa na vida, a gente aprende. A gente sempre tá aprendendo. As sombras vêm, a gente às vezes não quer ver. Depois que eu comecei a fazer a ressonância harmônica, as sombras vieram muito mais. Eu comecei a enxergar um monte de coisa que eu não deveria ter feito em algumas situações e eu fiz. E eu achei que eu estava certa, porque eu deixei o ego passar na minha frente. O ego é muito forte na questão profissional. Quando a gente está dentro de uma empresa, o ego, eu acho que 95% das pessoas deixam o ego sobressair aí na frente. Porque eu vejo muita coisa ruim, muita coisa errada, as pessoas mentindo, falando mal do colega, só para ter uma chance de passar na frente, de ganhar um cargo ou de ganhar um salário melhor. Gente, isso pra mim é uma falta de ética tão grande. Todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem chance de tudo, mas não precisa ser desse jeito. Essa parte espiritual tinha que vir com a pessoa, mas aflorada também na pessoa. Porque o que eu vi, né, na minha carreira profissional, eu vi muita coisa boa, mas muita coisa ruim que eu aprendi a não fazer. Muita coisa. Infelizmente, eu vi mais coisa ruim do que coisa boa. E aí eu tentava ser uma pessoa equilibrada no meio daquilo tudo. Porque tinham pessoas realmente que eram totalmente desequilibradas. Várias situações que eu passei na minha vida, que aconteceu um desequilíbrio de chefe, e que eu fui lá e enfrentei do jeito educado, e com dados e fatos, e eu quebrava os caras. Quantas vezes, naquela época, a gente fala de feminismo, tudo, naquela época, eu trabalhei sempre junto com a área comercial. Tinha empresa que eu entrei que não tinha gerente mulher. Eu fui a primeira gerente mulher. Então, assim, eu tive que ter um jogo de cintura muito grande, né? Nunca descer do salto, só que ter respeito. E como que eu imponho respeito? Com o meu trabalho. Porque eu levava credibilidade, eu era ética, eu sempre fui ética, eu sempre levei credibilidade, eu sempre levei retorno, eu sempre passava o 100% da meta que eu tinha aqui. Por quê? Eu não ficava disputando com ninguém. Eu fazia isso porque eu gostava, era natural, não era uma coisa forçada. E aí então eu me tornava muito empregável. Eu saía de uma empresa, alguém já me chamava para outra. Aí eu saía e falava, aqui só tem maioria homem, mas eu sei que você sabe lidar com isso. Então, muitas coisas na minha vida, dentro das empresas que eu passei, muitas coisas me fizeram crescer, tanto profissionalmente e principalmente espiritualmente. A gente aprende muito a ter jogo de cintura, a gente aprende muito a não espanar, a gente aprende muito a tentar se colocar no lugar da pessoa, porque tem muita fofoca, tem muita coisa ruim dentro de uma empresa, principalmente porque as pessoas querem uma derrubar a outra para ficar no cargo da outra. Onde já se viu isso, gente? É uma guerra. Não faz sentido. E aí eu decidi abrir a minha empresa por conta disso. Porque para mim aquilo lá não fazia mais sentido. Por mais que eu ajudasse todo mundo que trabalhou comigo, por mais que eu ajudasse a desenvolver, a construir um legado do bem, as pessoas tinha muita gente ruim também, entendeu? Então, nunca tive medo de ninguém. Eu não tinha medo de ninguém. Eu enfrentava o dono, se for o caso. Eu nunca tive medo de ninguém. Porque pra mim é tudo preto no branco. E isso é meu. E eu dormia super tranquila e sossegada quando eu fazia alguma coisa que afetava o chefe, o dono, afetava psicologicamente, né? Que eu chegava lá e falava, não, tá errado, não é assim que tem que ser. E eu, sendo a única mulher de gerente, e no meio de 10, 15 gerentes homens, eu não tava nem aí para o Brasil. Eu tava lá
para fazer o meu trabalho. Eu estava lá para mostrar o que eu vim para fazer. E aí, assim que tem que ser, gente. Vocês têm que ser profissionais, mas tem que ter o lado espiritual aguçado também. Quantas vezes eu fiz projetos que os meus chefes não queriam que eu fizesse? Falavam, não, você tá louca, louca. A minha intuição batia aqui e falava, faz, 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 porque, olha, vai dar certo. Eu até fiz uns vídeos disso. E eu segui a minha intuição. Então, a gente tem que levar para a vida, não só para o trabalho, não só para o trabalho, mas também para a vida pessoal, para as relações, para os filhos. A gente tem que levar isso para a vida. Porque a vida, ela tem a parte que a gente está aterrado e tem a parte que a gente tem que estar lá em outra dimensão. Tem que entender o que é verdade. A verdade é que isso aqui é uma novela. E a gente faz parte da novela. E a gente está aqui para aprender. Quando a gente entender isso de verdade, a sua vida vai mudar. Quando a gente entender isso de verdade, a nossa vida muda. Porque você sabe que você faz parte de um teatro, que você é um contratado aqui, temporariamente humano, para passar por várias situações. Quanto mais situação você passar desagradável, mais coisas você vai aprender. Aí você vai entender a sua ética, você vai entender que lado que você gostaria de estar. E quando a gente começa a entender isso, ter consciência disso, a gente não consegue tirar a parte espiritual, porque é junto. A gente está aprendendo para crescer. Qualquer movimento que a gente faça aqui na Terra, a gente aprende para crescer. A gente planta uma semente para colher lá na frente. O nosso tempo aqui na 3D é diferente do tempo de outras dimensões. A gente tem ansiedade e a gente acha que tem que ser tudo na nossa hora, que a gente tem que ser promovido na nossa hora, porque a gente é muito bom e o chefe não quer promover porque ele quer outra pessoa, tá te sacaneando. Não é nada disso, gente. Tudo faz parte do teatro. Tudo faz parte do teatro. Vai de você saber levar ou não. Quando a gente entender que a gente está aqui realmente passando por experiências, aprendendo muita coisa, aprendendo o que é bom, o que é ruim, a gente vai se libertar. E quando a gente se liberta disso, a vida muda. Foi o que aconteceu comigo. Eu parei tudo, eu tinha uma mega carreira, indústrias enormes, e eu falei, eu não quero mais isso pra mim, porque isso não vai mudar. Tá no DNA das empresas, tá no DNA deles, então eu não quero mais. E eu tentei fazer a minha empresa para fazer o trabalho que eu fazia, mas eu comigo mesma. E além disso, trabalhando em paralelo na parte espiritual, que é muito, hoje, é muito mais a minha praia do que qualquer outra coisa do que eu faça. Isso não quer dizer que eu não estou trabalhando. Acho que eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, porque para mim tem coisas muito novas que eu tô aprendendo, que eu tô estudando, que eu tô fazendo curso. Então, para mim, isso é um trabalho, só que é um trabalho diferente. É um trabalho que eu tô focada em ajudar as pessoas. E isso que tá fazendo sentido para mim na minha vida hoje. Espero que gostem do meu vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like. E espero também que vocês entendam que a parte profissional e a espiritual não estão separadas, elas estão juntas. E a gente tem que unir isso para entender que a gente tem que estar aterrado, mas tem que estar com o pé lá também em outras dimensões, porque essa é a realidade última. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima!